Boa noite, amados. Graça e paz. Como foi a semana de cada um? Espero que foi bem. Com a graça do Papai do Céu, essa semana vai ser muito melhor. Sabemos que a nossa confiança é sempre em nosso Deus, nosso Criador. É importante nós sempre lembrarmos, em todos os momentos da nossa vida, que existe um Deus que cuida de cada um de nós. Nessa noite nós vamos tratar, esse é um assunto que muitas das vezes a gente não pensa. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, qual afirmação ou o que você responderia? Talvez sim, ficava em dúvida. Se eu fizesse essa pergunta, Jesus voltará? Sim ou não? Vocês colocavam um ponto de interrogação ou exclamação? Tem muita gente em dúvida. Faz muito tempo que até minha bisavó já falava que Jesus voltaria. Até hoje não voltou. Não acredito mais. Talvez seja essa a situação que muitas pessoas pensam a respeito desse assunto. Mas quando a gente pensa sobre essa volta de Cristo, e realmente está na sua palavra, está confirmado que Ele vai voltar. Ele esteve a primeira vez nos dando a oportunidade de viver uma vida santa, uma vida agradável a Deus, que levaria a uma eternidade para sempre. Isso já está confirmado, porque Deus através de Jesus deu essa confirmação a cada um de nós. Agora depende de cada um de nós querermos. E muitos não querem. Muitos colocam dúvida: será que Jesus voltará? Está demorando tanto. Eu acho que eu não acredito. Mas nós que conhecemos a palavra, nós podemos confirmar e afirmar que Jesus voltará sim. E esse Jesus voltará, nós podemos pensar o que nos remete a pensar a respeito desta volta de Jesus e que momento nós devemos pensarmos. Que é importante nós se preocuparmos? Não. Nós nos prepararmos cada vez mais para essa volta de Cristo. Nós que conhecemos o caminho, a verdade e a vida, nós devemos a todo momento de nossas vidas estar preparados para essa vida. Eu não digo que você precisa se preparar, aqueles que não estão se preparando, precisa preparar-se. Quando? Hoje. Nesse exato momento. Porque se prepara, você não vai passar por alguma escola e dizer: agora eu estou preparado. Não, é a tua vida com Deus. É o que realmente você está fazendo para agradar o nosso Deus, que vai te levar a essas condições de estar preparado. Então, jamais nós podemos pensar que eu vou ficar preocupado, não. Vou ficar preparado. Assim como a parábola das 10 virgens. Olha que a metade estava preparada, a outra metade não estava. Mas vamos olhar para o livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 3, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, ele em particular lhe pediram: diga-nos quando essa coisa vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Imagine nós, quando houve essa pergunta a Jesus,
Diga, que sinais? E Jesus relacionou vários sinais da sua vida. Ele não marcou não o dia nem a hora, mas deu ou deixou para nós vários sinais que aconteceriam antes da sua vida. E nós vamos dividir em 3 partes. Primeira parte, os sinais. No mundo social. Ou seja, no nosso mundo, na nossa sociedade, o que sinais são esses? O que está acontecendo em outros países guerreando? É isso que está acontecendo? E a gente fica pensando assim: não é o sinal, porque isso aí já aconteceu em vários outros momentos. Mas quando a gente pensa sobre o que a palavra de Deus está relacionada, gostaria de olhar para o livro de Mateus, capítulo 4, agora no versículo 6 e 7, que vai nos mostrar esse sinal no mundo, sinais no mundo social. E você ouvindo falar de guerras, de rumores de guerra, fique atento e não se assuste, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Nós vamos ficar com essa parte. Isso aí, esse 5. Terremotos já é um outro sinal. Vamos ficar, se levantará nação contra nação. E aqui a gente está vendo, atualmente, em países, pelo menos 4 países estão em guerra. E a destruição é total. E a gente fica pensando: se você estivesse lá, você estaria sofrendo. Mas quando a gente pensa sobre essa situação, o que nos resta? Pedir a direção de Deus pelos aqueles nossos irmãos que estão lá e pela vida de cada um de nós. Mas se fosse aqui, o nosso país estaria guerreando contra outro país. Os nossos familiares estariam sofrendo ou até morrendo se houvesse guerra aqui no nosso país. E a gente fica pensando assim: mas isso é necessário. Porque são princípios de dores que iremos passar. Talvez nós estamos num país que está uma derrota, vamos dizer assim, tirando as guerras. Imagine esses momentos de guerra, bomba destruindo lares, matando pessoas inocentes, bom sentido. Mas aí muitas vezes, mas por que eles se guerreiam? Por que eles se degradiam um ao outro? Porque é necessário, para que esse princípio de dores faça com que nós refletimos em nossa vida hoje, que é necessário, mas ainda não é o fim. E quando nós olhamos para a história, o acontecimento lá de Noé, quando ele estava preparando a arca, e a gente fica pensando assim: mas
que chamavam ele de louco, mas ele estava cumprindo a ordem de Deus. E o que aconteceu? A humanidade foi destruída. Hoje, nós podemos lembrar desse acontecimento, mas um acontecimento que foi real, que aconteceu pela fé que nós temos, crendo na palavra do nosso Deus. Então a gente pensa sobre sinais que iriam acontecer, ou que estão acontecendo, biblicamente, no mundo social, na sociedade, na nossa terra. Talvez nem aqui, mas os nossos irmãos estão sofrendo. E esse sofrimento são princípios de dores, porque é necessário para a gente acreditar mais e mais, não ficar temeroso, mas ficar preparado. Estar preparado para aquele grande dia, o dia que Cristo vem buscar a sua igreja, a sua comunidade, os seus servos, os seus filhos. Então é necessário que nós refletimos em nós mesmos, em nossos lares, em nossos familiares. Não é só guerra não que acontece, mas às vezes com nossos familiares. A pessoa, filho contra pai, uma desobediência total, não há o amor, a harmonia dentro do lar. São sinais da vida de Cristo. E isso serve para nós sabermos que Deus, ou seja, tudo está no controle de Deus. O segundo ponto é sinais que aconteceriam antes da vida de Cristo no mundo natural. O que é o mundo natural? Vamos olhar para Mateus capítulo 24. Do versículo 7 diante, entendemos aqui um pouquinho, porque nação será contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Terremoto é causado pelo homem? Não é. Terremoto são forças da natureza onde Deus trabalha e nos mostra que tudo está no seu controle. Tudo está em seu controle. Fome. Mas o país, ou no nosso país, lá no Nordeste, nós sabemos que tem família, povo, passando fome. No nosso país mesmo. Sabe por que eles não trabalham? Por isso que não tem, não. É escassez mesmo. Onde Deus está mostrando que Ele é Deus. Que tudo está em seu domínio. Muitas das vezes não queremos acreditar. Nós não queremos nos importar com esses acontecimentos que está acontecendo. Muitas das vezes nós estamos como um povo no tempo de Noé. Hoje saí de casa a tarde toda, barulho, festa, bebedeira, em frente de minha casa, do outro lado, vizinho, e da casa de vocês, na rua de vocês,
talvez em condomínio fechado isso não tem qualquer controle, mas você saindo aqui no nosso bairro mesmo, tem muitas pessoas que vão aproveitar a vida. Mas eu creio que cada uma dessas pessoas, talvez por você, talvez por outros servos de Deus, já chegou essa notícia, já chegou, ou já mostraram para essas pessoas que é necessário haver um arrependimento, que é necessário aceitar ao nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas muitos não dão credibilidade, muitos não dão importância, porque acha que aquela farra, aquela bebedeira, aquela orgia é o que vale, achando que a felicidade está lá. Mas muitas das vezes nós mesmos passamos por problemas e dificuldades, mas Jesus ele falou que ele foi preparar um lugar para cada um daqueles que fazem a sua vontade, que dão credibilidade do poder de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de Deus. E nós sabemos, quando sinal no mundo natural, é porque Deus vem de Deus ali. Terremoto jamais você pode, ou alguém, a não ser soltar uma bomba, talvez aquele pedaço trema. A gente viu recentemente no Japão, o crescimento do terremoto, eles estão um país que estão preparados para isso, mas não tem, está tudo sob o controle do nosso Deus. E chegamos a um ponto, o terceiro aqui, que nos faz refletir sobre essa questão de sinais no mundo religioso. E aí que nós devemos ficar vigilante, atento, para que as coisas não saiam do seu controle, ou você não perca a direção do caminho que vai te levar à eternidade, porque muitas das vezes esses sinais que acontecem no mundo religioso faz com que você desacredite em Deus, faça a você desacreditar na fé que você tem em Deus. E aí, quando vê, você já não está mais fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. Uma das coisas que você deve pensar: você acredita em tudo que as pessoas falam em nome de Deus? Talvez muitas das vezes a gente fica pensando: eu vou sair daqui porque aqui não tem milagres, eu vou para aquela outra igreja que faz milagre, ou coisa assim, eu vou sair daqui por isso e por aquilo. Esquece de se preparar, esquece de ficar preparado para aquele dia em que muitos vão ranger os dentes, muitos vão sofrer, mas nós que acreditamos nesse Deus que está tudo em seu controle, nós devemos acreditar, e a nossa fé está cada vez mais firmada sobre Ele. Vamos ver em Mateus capítulo 24, 4 e 5. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos, isso no meio do mundo religioso.
Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou de Cristo, e enganarão muitos. É isso que a gente devemos estar atento. Paulo, quando estava pregando, e existia um povo que não só acreditava no que aquele irmão estava pregando, mas diz que eles examinavam a Escritura todos os dias para ver o que Paulo estava pregando era verdade ou não. Então é importante nós lembrarmos que a preparação é de cada um, para que nós sejamos enganados, para nós não perdermos o caminho que vai te levar à eternidade. Porque muitos vão querer te tirar, te mostrar algo que parece, no seu entendimento, parece que é de Deus, mas não é de Deus. Nem tudo o que se fala em nome de Deus é de Deus. Ele não diz assim, Senhor, mas muitos falaram e pregavam em teu nome. E ele diz, afaste de mim, não te conheço. Esse preparo é um preparo que nós devemos ter individual. É fazer com aquelas 10 virgens que estavam preparadas. Não fazer como aquelas 10 virgens, ou aquelas 5 virgens que não estavam. Aquelas 5 virgens, eram 10 virgens, mas 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Então vamos ficar com o que realmente Deus tem nos mostrado, tem nos, vamos dizer assim, nos preparado para viver com Ele para sempre. E Paulo, ele também nos alerta sobre essa questão, sobre esse ponto. Vamos olhar agora em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho? Olha o versículo 7 aí, por favor. Não está aí, mas o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, quando ele fala outro evangelho, vai no versículo 7, ele logo diz que não há outro evangelho. São ensinamentos que não provêm de Deus. E muitos acreditam, muitos abandonam a Cristo, porque parece que aquele ensinamento é melhor. Está mais claro, eu consigo mais visualizar a mulher de Deus. E quando ele alerta sobre esse ponto, ele está falando ali dos Gálatas, e serve para muitos que querem fazer a vontade do Pai do Céu. Quando ele fala que é outro evangelho, né? Esse outro é um evangelho falso, são palavras que parecem que é de Deus, mas não é de Deus. E aí a gente deve provar o quê? Como é que eu devo saber? Estudando a palavra, examinando a Escritura, para que você não seja como uma folha que o vento leva para um lado e para o outro. Você tem que ter uma afirmação, uma certeza
do que você está crendo, do que você está vivendo, do que você está praticando. Então nós sempre falamos que na comunidade nós devemos nos amar, nós devemos nos fortalecer um ao outro, para que a gente possa ter essa certeza e essa convicção do que Jesus virá. Jesus voltará para buscar os seus. Eu aceitei Cristo Jesus como Senhor há 30 e poucos anos atrás. Isso já é o suficiente? Não. A cada dia há um preparo. A cada dia a minha vida tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Mas ele diz que felizes são aqueles que me não levam em conta. É quando a gente erra sem querer, mas quando a gente erra por querer ou saber, isso só resta condenação, a não ser que você se arrependa. É importante todos os dias, amados, pedir perdão a Deus. Muitas das vezes eu vi oração dizendo assim: Senhor, me perdoe pelos meus erros, mesmo aquele que eu passei de perceber. Isso acontece. Vês palavras que te falam e não tem a noção do que atingiu nosso irmão, do que fez com que o meu irmão se entristecesse. Então, todas as vezes a gente passa batido em questões assim. E Deus, ele tem compaixão de cada um de nós. Diz a sua palavra que o nosso Deus, ou seja, o nosso grande sacerdote, Cristo Jesus, tem compaixão de nós, por causa da nossa fraqueza. Sabe por que ele tem? Diz assim que ele foi provado, ele passou pela mesma tentação, só que ele não pecou, ele não errou. É por isso que ele tem compaixão de cada um de nós, porque ele sofreu na pele. Talvez a mesma dificuldade que você tem, talvez não, mas em outros. Mas quando ele esteve, ele sofreu por essa tentação, foi conduzido a errar, foi conduzido a desobedecer a Deus, assim como cada um de nós, muitas das vezes, se deixa se iludir pelas coisas. Mas Jesus Cristo jamais errou, jamais pecou. E mesmo assim, ele te deu a vida. Mesmo assim, ele colocou a sua vida por você. Ou seja, a arma estava apontada para lhe matar. E quando aquele puxou o gatilho, ele se meteu na frente. E a bala pegou nele. E você ficou sã. Ou seja, não foi atingido. Mais ou menos isso que Jesus fez. E mesmo assim, nós queremos viver uma vida banalizando o que Cristo fez. E isso tem tirado muitos do caminho de Deus. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se de fato, ou se eu falo por mim mesmo. Paulo está, ou João, ele está aqui relacionando
essa questão a respeito de fazer a vontade de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. E muitas das vezes, quando a gente pensa sobre essa questão do Evangelho, que é genuíno, que Ele colocou ao nosso alcance, e muitas das vezes tem pessoas acreditando, como diz Paulo, outro Evangelho, que não é outro Evangelho. Esse é um ensinamento que vai tirar do caminho do nosso Deus. Se os sinais que estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Ou seja, a gente fala assim, desde o tempo da minha avó, da minha bisavó, já se falava em guerra. E a gente associa isso, muitos pensam que todo esse tempo tem acontecido várias coisas em nosso meio. Se esses são sinais, por que Cristo não veio? Ele tem uma resposta para isso, que está lá em 2 a Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda, ou seja, não demora a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorar. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, ou se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É a resposta de Deus. Quando a gente pensa assim, mas todo esse tempo, por que Cristo não veio? Todo esse acontecimento que está acontecendo, por que Cristo não veio? Porque Ele está tendo paciência comigo, com você, com cada um de nós, a viver uma vida correta, a viver uma vida agradável ao nosso Deus. Então, nessa noite, nós vamos pensar assim. Você vai pensar sobre a sua vida, mas não é a sua vida vivida por você mesmo, mas a sua vida vivida por Deus. E aí, talvez você vai mencionar alguns pontos que você precisa mudar para estar de acordo com a vontade de Deus. Gostaria que você ficasse em pé, aqueles que pudessem, e vamos, nesse momento que eu vou direcionar em oração, aqui você vai relacionar pontos que você precisa deixar para fazer a vontade de Deus. É muito importante nós pensarmos sobre o que eu estou fazendo, ou o que eu vou fazer daqui em diante para agradar